Olá, gente, estou de volta. Vamos continuar com nossos estudos. Hoje, o que tem no menu aqui nosso, né, aqui no cardápio? Então, hoje nós vamos começar com a revisão do gerúndio, que a gente já viu nas aulas da unidade passada, aqui que é o gerúndio, é o presente contínuo, lembra? Que é o NDO no português, né? Cantando, dançando, pulando, ok? Que no inglês a gente põe ING no verbo, né? Para ele estar conjugado. Então, o verbo, né? Por exemplo, ler, né? To read, read. Aí a gente põe ing, ele sai o to, a gente vai conjugar, então fica reading, ok? Então, é isso aí que é o gerúndio. Então, vamos fazer uma revisão do gerúndio usando as duas palavras que a gente aprendeu nessa unidade, que é porta e janela. Então, eu vou falar o quê? Para as duas palavras, eu vou falar que ele está abrindo a porta e que ele está abrindo a janela. Então, vamos lá. Então, ele está abrindo a porta. Então, ele, he. Está é o verbo to be, que a gente aprendeu uma conjugação do verbo to be, que é o is. Então, ele está, he is. Abrindo é o verbo abrir, que é open, com o ing, que é abrindo. Então, opening the door, né? Porta, né? Door. Então, ele está abrindo a porta. He is opening the door. Por que eu tenho que falar the? Porque the é o artigo definido. Então, eu estou definindo qual que é a porta. É aquela porta lá que eu quero que seja aberta, né? Não é nenhuma outra. Então, the door, né? A porta que eu te falei para abrir. Então, um artigo definido. Se eu quisesse que abrisse qualquer porta, eu ia falar a door, né? Abra uma porta. Aí você escolhe qual. A door. Mas aqui eu quero aquela específica. The door. Então, he's opening the door. Se fosse a janela, como é que é janela em inglês? Window. Então vai ficar he's opening the window. He's opening the window. Tá claro? Maravilha. Então agora vamos passar para quê? Para o verbo to be. Nós vamos lembrar também como que faz pergunta com o verbo to be. Então qual que é o verbo to be que a gente já aprendeu? O que é to be? To be é o verbo ser ou o verbo estar. Eu sou, por exemplo, professor, eu sou Marcelo, ou eu estou em algum lugar, eu estou na escola, eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo. Então, o verbo to be. E a gente aprendeu a conjugação para ele, né, para homem e para coisas, né, ele ou ela, né, coisa. Como é que é ele ou ela? Qual coisa? Bicho, coisa, é it. Se for um homem, he. Então, para homem, né, para ser humano, he. Para coisas que não sejam ser humano, it. Né? Então a gente vai aprender, né, fazer a revisão de como fazer pergunta com o is. Então para perguntar eu começo com o is. Is the window? Is the window? Então a pergunta. Só de ter posto o is primeiro a pessoa já sabe que é a pergunta. It's the window open or closed? Aí na hora de dar a resposta, como não é uma pergunta ou a resposta, o verbo to be não pode ser o primeiro. Ele tem que vir no meio, tá? Ele tem que vir depois do sujeito. Quem que é o sujeito dessa frase? A gente tá falando de quê nessa frase? Não é da janela? Então eu vou falar the window is, né? E ela vai estar aberta, is open. The window is open. Então essa é a resposta. Is the window open or closed? The window is open. Agora, e se eu não quiser falar the window, se eu quiser fazer a frase mais curta, porque na hora de falar no dia a dia, eles encurtam tudo que eles podem. Então, eles não vão falar the window, eles vão usar o pronome que refere a coisa. Janela não é coisa, janela não é pessoa, é coisa. Então, qual que é o pronome de coisa? É it. Então, em vez de falar the window, a gente vai usar it. Então, is the window open or closed? It is open. Ou vou juntar o it com o is. It's open. Is the window open or closed? It's open. Ok? Então tá aberta. Agora, a outra pergunta. Se eu quiser perguntar sobre a porta tá aberta ou fechada? E a gente vai falar que ela tá fechada. Então a mesma coisa. Is, né, não é uma pergunta, começa com is. Is the door open or closed? It's closed. Então tá fechada. A porta está aberta ou fechada? Repetindo. Is the door open or closed? Is the door open or closed?
aí ela vai estar fechada. It's closed. Tá claro? Então eu espero que tenha ficado claro. Como sempre, ouça agora o Wayne com a pronúncia britânica e eu vejo vocês na próxima aula daqui a pouquinho, tá bom? Então bye bye. He's opening the door. He's opening the window. Is the window open or closed? It's open. Is the door open or closed? It's closed. He's opening the door. He's opening the window. Is the window open or closed? It's open. Is the door open or closed? It's closed.